Fala, nação tricolor, muito boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje no nosso conteúdo nós iremos falar sobre o mercado de transferências, tem informações importantíssimas sobre Pochettino e sobre o Hugo Souza para passar para vocês no vídeo de hoje, além, claro, das últimas notícias em relação ao Bahia e uma notícia importantíssima. Te convido você a assistir para você poder saber qual é, além, claro, da gente fazer as nossas análises. O nosso conteúdo está completo. Se você gosta de janela de transferências, se você gosta dos assuntos sobre reforços, tem no vídeo de hoje. Se você gosta das minhas análises, gosta de me ouvir, tem também no vídeo de hoje. Se você quer informações importantíssimas, só quer saber as últimas notícias do Bahia, tem também no nosso vídeo. Então a nossa resenha está completíssima. Te convido já a deixar o dedo no like para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de você se inscrever. Eu estou tentando chegar a 10 mil inscritos e assim que isso acontecer novamente, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Então, se você quer ganhar uma camisa do Tricolor de Aço, não se esquece de se inscrever. Deixa aqui, ó, tua inscrição, deixa teu like também para ajudar o canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, primeiro trazendo as últimas notícias em relação ao nosso Tricolor de Aço, ao Bahia. O Bahia já começou a fazer mistério na questão da divulgação sobre informações sobre treinos, sobre fotos. A gente não tem maiores informações se o Biel está treinando normalmente, se ainda está no processo de recuperação do incômodo que ele sentiu nas costas. Então não tenho informações para acabar para vocês em relação a isso. A gente tem informações sobre o jogo contra a equipe do São Paulo. Não sei se vocês acompanharam por aí nas redes sociais, aqui no YouTube também. A informação de que o Bahia já teria aberto, né, o check-in para o jogo contra o São Paulo, exclusivamente nesses primeiros dias para o sócio. 10 mil tricolores já garantiram presença no jogo que acontece no dia 5 de novembro na Fonte Nova. As vendas estão começando agora para o sócio, depois abre para o público geral, e aí a gente deve ter mais ou menos uma média e ideia também do que vai acontecer com esse jogo em relação ao check-in. A informação que eu tenho para passar para vocês é de que o Bahia divulgou, ou vai divulgar oficialmente nas próximas horas, de que vai abrir uma promoção para esse jogo. A gente tem valores menores do que estava sendo visto aí, né, em outros jogos, contra Criciúma, contra Flamengo. A gente vai ter uma promoção também no setor sudeste. O Bahia está fazendo uma espécie de redução de preço, né, básica, mas para tentar chamar mais o torcedor, para tentar fazer com que o torcedor vá para a Fonte Nova, compareça e ajude o Bahia em mais uma partida importantíssima nesse Campeonato Brasileiro, para a gente tentar chegar à próxima Copa Libertadores da América. É um jogo muito difícil e a presença do torcedor ela é muito importante, apesar do momento. Eu entendo as críticas, eu entendo a chateação, mas é muito melhor você reclamar e você cobrar diretamente do estádio, na beira do gramado ali, na arquibancada, do que você ficar dentro de casa, onde ninguém vai te ouvir, sua voz não vai ter vez. Então a presença da torcida, eu sempre defendi essa tese, né, de que você, se você puder, obviamente, tem que comparecer, tem que tentar apoiar, mas também criticar, óbvio, fazer sua parte enquanto torcedor dentro do estádio e não fora. Essa questão de público zero, na minha opinião, não interfere muito, não tem muito sentido, porque se você deixa de ir no estádio, se o público é zero, os jogadores não vão ganhar ou perder nada com isso. Se você for para o estádio, você vai pelo menos mostrar a sua insatisfação, você vai pelo menos poder mostrar aquilo que você está reclamando, enfim, esse tipo de coisa. Vamos falar também sobre os atletas do Bahia. Como eu falei para vocês, o Bahia está fazendo mistério enquanto na divulgação das informações em relação aos treinos, mas a gente tem informações importantíssimas sobre dados do Campeonato Brasileiro que ajudam a entender um pouco desse sistema do Bahia, até também um pouco dessa oscilação. Caio Alexandre é o jogador do Campeonato Brasileiro com mais passes certos até aqui. Everton Ribeiro, jogadores com mais passes certos e para frente do Campeonato Brasileiro. O que isso significa na prática? Significa que o Everton Ribeiro é o jogador que faz o time andar para frente, é o cara que encontra os passes, que faz o time quebrar linhas, quebrar metros, né, avançar no campo do adversário. Isso é muito importante nesse Bahia, porque uma das grandes dificuldades desse time até aqui no campo ofensivo, você conseguir ocupá-lo com qualidade, você conseguir quebrar linhas e você conseguir chegar próximo ao gol. Eu percebo que o Bahia nesses últimos jogos tem diminuído muito assim a sua quantidade de chegadas à área defensiva do adversário. Você chega com pouca qualidade, você não consegue criar tantas situações assim, e o Everton Ribeiro, mesmo nos seus 35, 36 anos, é um cara ainda assim exemplar, é um ídolo na minha opinião, dentro do futebol brasileiro e aqui no Bahia também, por toda a entrega, que apesar do desempenho da equipe estar abaixo, é um cara que sempre se entregou bastante, a qualidade é assim indiscutível e tomara que ele continue ajudando muito o Bahia. Eu estava comentando recentemente até com um amigo meu sobre essa questão do Everton Ribeiro, idade, sobre o desempenho também. Ele é um cara que volta bastante para marcar e isso é um ponto que me preocupa em relação a 2025, porque, óbvio, o Everton Ribeiro não é nenhum mais menino, assim, não é nenhum garoto mais, e ele vai ter dificuldades cada vez agora, com o tempo passando, de ficar voltando o tempo todo para a defesa, para tentar recuperar bolas, e no sistema hoje que o Bahia joga e onde ele atua, ele é um cara que sempre volta para marcar, às vezes, o meio campista do adversário, né, volta para marcar, às vezes, o ponta junto com o Santiago Arias pela lateral, se desgastando bastante. Ele nunca consegue, na maioria das vezes, não consegue terminar os jogos, os 90 minutos, justamente porque se desgasta bastante
bastante. Então, um ponto curioso e interessante para ver esse Bahia de 2025, caso o Ceni permaneça, como é que ele deve montar esse Bahia e o posicionamento do Everton Ribeiro, se deve sofrer alterações ou não. Falando sobre SAF agora, eu falei para vocês que queria fazer uma análise, né? Quem gosta de ouvir esse tipo de coisa aqui no canal iria se deliciar com esse assunto, porque eu acho importante, né? Eu achei curioso e gostaria de trazer a minha análise também em relação a isso. 2022, Cruzeiro, Bahia e Vasco estavam juntos na Série B, tentando o acesso para a primeira divisão. Conseguiram. Viraram SAF. 2023, os três clubes brigaram para não cair. O Cruzeiro se salvou rapidamente, ali na reta final do Campeonato Brasileiro, foi o primeiro a se salvar desses três, depois o Vasco ali junto com o Bahia na última rodada. Em 2024, os três clubes estão brigando por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América, com o Cruzeiro na final da Sul-Americana, podendo garantir a sua classificação via essa competição internacional, Bahia e Vasco, né? Via Campeonato Brasileiro tentando essa vaga. O Campeonato Brasileiro que já virou G7, né? Com a final brasileira na Copa Libertadores da América, que eu expliquei para vocês, e pode virar G8 também, pode virar G9, com o Cruzeiro, inclusive, vencendo a Sul-Americana e terminando ali dentro de uma zona de classificação para a Libertadores, também via Campeonato Brasileiro, aí sim abriria mais uma vaga virando G9. O que eu queria falar para vocês e o que eu queria trazer de análise em relação a isso? Porque a gente, nesses últimos dias, e nesses últimos meses também, né, nas últimas semanas, a gente está tendo o costume de criticar bastante aqui no canal, por conta dos resultados e tudo mais. Eu percebo muita gente aqui nos comentários falando bastante, e com toda a razão do mundo. Acho que o torcedor tem direito, claro, de colocar a sua insatisfação para fora, mas eu percebo muita gente falando sobre o Grupo City e trazendo um outro olhar que, na minha opinião, não cabe nesse momento. De que o Grupo City está piorando o Bahia, ou de que o Grupo City não está se preocupando com o Bahia, ou que o torcedor está sendo desiludido com tudo que está acontecendo, que não era isso a expectativa e tudo mais, objetivos, e falando mal do Grupo City, como se o Grupo City estivesse, de fato, assim, destruindo o Bahia, o que, na minha opinião, não é verdade. Eu queria trazer uma análise em relação a isso, porque, primeiro, são três clubes SAFs, tem o Botafogo também, que para mim são os quatro clubes ali da Série A, que são referências nesse sentido nos últimos anos, por conta dos investidores e tudo mais. Botafogo na final da Libertadores, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, enquanto essas outras SAFs brigando ainda por uma vaga na Libertadores e tentando ainda uma afirmação dentro da elite ali do cenário nacional, sempre brigando por títulos. É importante frisar alguns pontos, o qual Botafogo já tem mais um ano de SAF em relação ao Bahia. O Botafogo começou um ano antes. Bahia, Vasco e Cruzeiro, por exemplo, o Vasco teve todo aquele processo da SAF e tal, a saída da 777, aquela questão ali do contrato e tudo mais, o Pedrinho assumindo o clube, a direção do futebol. Tem um Cruzeiro com a saída basicamente já do Ronaldo Fenômeno, a entrada do presidente ali, né, do BH, né, dos mercados e tudo mais, e o Bahia com o Grupo City tentando ainda essa autoafirmação. Para mim, assim, a questão grande quando a gente fala sobre o Grupo City Bahia, parece que está tudo saindo fora do controle, parece que está tudo saindo fora do planejado, quando na verdade isso é o planejado. Essa é o grande questão aqui da coisa. É óbvio que o torcedor precisa criar expectativas altas, o torcedor precisa e merece, o Bahia merece estar no topo do futebol brasileiro, no topo da América do Sul, merece voltar aos seus tempos de glória, mas é importante lembrar que dentro do planejamento traçado pelo Grupo City, e isso foi falado quando assim, o Grupo City chegou, na assinatura do contrato, todo mundo falando de um projeto a médio e longo prazo, e o torcedor talvez, por esse ano, investimento, e pela possibilidade também, o Bahia tinha mais chances de terminar e estar tá numa posição à frente do Campeonato Brasileiro, está acabando se chateando e levando para um outro lado, que na minha opinião não é a realidade. A realidade era, no início da temporada, brigar por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. E isso o Bahia está fazendo. Poderia ser melhor? Poderia. E é isso a grande questão aqui que a gente tem que tirar da equação. Esse ponto, para mim, tem que ser falado e tem que ser discutido bastante. Agora, o ponto de que o Grupo City está piorando o Bahia, de que o Grupo City não se preocupa com o Bahia, tem uma má gestão, que isso e aquilo, que os erros e tal, isso eu não concordo. Ah, mas a escolha do técnico, tá, beleza, concordo com você que a gente poderia ter um técnico melhor, ou que o Rogério não está fazendo um grande trabalho. Falta um título, falta muitas coisas pro Rogério que a gente sempre fala aqui no canal. Não tô passando pano. O problema é justamente o que eu tô falando para vocês. A expectativa que foi criada não é a realidade dentro do clube. A realidade era brigar por uma vaga na próxima Copa Libertadores e isso ele tá entregando. Aos troncos e barrancos, com suas dificuldades, com coisas que não eram para estar acontecendo, concordo. Concordo muito, é isso mesmo. Porém, está dentro do planejado. Então, vamos com calma. Esses três clubes, na minha opinião, vão brigar até o final do Campeonato Brasileiro para tentar uma vaga na próxima Copa Libertadores. Ah, e eu falei do Rogério, mas nem falei do Cadu, que também cometeu muitos erros. Eu não quero me alongar nesse assunto aqui no canal. Mas é isso que eu queria passar para vocês. Então, para mim, os três clubes vão brigar até o final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro pode garantir via Sul-Americana, vai focar nisso, com toda a certeza do mundo. É a chance, novamente, de um título internacional para o clube. Bahia e Vasco vão tentar via Campeonato Brasileiro. G7 já está garantido e essa posição é do Bahia. A diferença para o Vasco, que é o nono colocado, é de 3 pontos. O
Bahia precisa ganhar contra o São Paulo para reagir no Campeonato Brasileiro e para se manter também dentro daquela zona ali de Libertadores para conseguir a vaga na próxima temporada. Tá bom, meu povo? Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês agora aqui embaixo nos comentários. E falando rapidamente sobre mercado de transferências, a gente tem informações para passar sobre Pochettino e sobre Hugo Souza aqui do canal, e eu prometo ser bastante rápido em relação a esses assuntos, até porque eu não quero ficar enrolando você, torcedor, quero ser direto ao ponto. Vamos lá. Sobre Pochettino, falei aqui no canal sobre o jogador já estar dentro do radar do Bahia, eu fui atrás da informação, fui tentar apurar também e obtive a mesma informação que o Bruno Queiroz trouxe em seu canal, no Tricolor aqui dentro do YouTube, de que de fato procede a informação de que o Bahia sondou, procurou a situação do Pochettino e procurou saber informações e tudo mais, é aquilo que eu sempre falo com vocês, o Bahia está de olho no mercado para praticamente quase todas as oportunidades, faz um mapeamento sobre atletas que acham interessantes, que acha que está dentro do perfil, o Rogério já trabalhou com o Pochettino, mas isso não significa necessariamente que existe uma proposta, que existe algo mais concreto. O Bahia monitorou, sondou e buscou a situação. O Diário do Nordeste trouxe uma apuração também falando sobre esse assunto, junto com o Marcelo Paes, CEO da equipe do Fortaleza, que acabou revelando a definição do jogador, que tem contrato até dezembro de 2025, e falou sobre a continuidade dele na equipe do Fortaleza, de que é um jogador fundamental, de que conta com ele para 2025, e isso deve acontecer. Quando o Bahia se demonstrou interesse e tudo mais, eu falei para vocês, olha, não tem proposta, a gente precisa aguardar a situação dele para 2025 e tudo mais. E essa entrevista barra apuração do Diário do Nordeste já diz algo muito importante, de que o Marcelo Paes vai tentar a todo custo segurar o jogador no Fortaleza. É claro que o Bahia pode chegar e fazer uma proposta, pode fazer um valor assim surreal e tal e levar o jogador, mas a intenção do Fortaleza é manter o Pochettino para 2025, visando que o time provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, vai estar na próxima Copa Libertadores da América, tá bom? Informação passada para vocês. Sobre o Hugo Souza, trouxe ontem aqui no canal a informação do Vene Casagrande, trouxe junto também com minha apuração falando sobre essa situação do Grupo City está interessado na contratação do goleiro do Flamengo, que está emprestado ao Corinthians. A situação dele é a seguinte, eu expliquei ontem aqui no canal, mas vou repetir para quem não acompanhou. O Hugo Souza está emprestado ao Corinthians e o Corinthians tem um valor fixado no contrato para pagar o Flamengo, para comprar o jogador na casa dos 800 mil euros. O grande problema é que o Corinthians recebeu um transfer ban da FIFA que impede o jogador de contratar, que impede o clube de contratar até o início de 2026, esse valor girando ali na casa dos 6, entre 6 e 4 milhões de reais que o Corinthians precisa pagar para poder voltar a contratar novamente e também pagar esse valor ao Flamengo para conseguir adquirir o jogador até o dia 30 de novembro. É o prazo que o Corinthians tem para enviar esse valor para o Flamengo e assim ficar com o jogador para a próxima temporada. Se isso não acontecer, o Flamengo obviamente vai ouvir propostas, vai ouvir clubes interessados na contratação do atleta e segundo o Vene Casagrande, o Grupo City é um dos interessados na contratação do goleiro Hugo Souza. Trouxe aqui no canal que provavelmente o clube do Grupo City que o Hugo Souza deve ter como destino caso a negociação aconteça e de fato se concretize é o Bahia por conta da situação no gol. O Bahia tem praticamente já a saída definida do Danilo Fernandes e do Adriel. O Adriel que está emprestado ao Grêmio e o Danilo Fernandes que tem contrato até dezembro de 2024. Então essa situação é uma situação que a gente precisa aguardar até o dia 30 de novembro para saber maiores detalhes se de fato o Bahia vai conseguir, Bahia junto com o Grupo City, vai conseguir entrar nessa negociação, o Corinthians vai conseguir pagar ou não esse valor ao Flamengo e vamos ver o que é que isso vai acontecer. Por quê? Porque muita gente se confundiu ontem quando eu trouxe aqui no canal, muita gente me perguntando também no Instagram e tal, sobre o valor para o Bahia ou barra Grupo City também ser na casa dos 800 mil euros. E não, esse valor pode mudar e provavelmente vai aumentar caso o Corinthians não consiga pagar esse valor ao Flamengo. Por quê? Porque é um valor já fixado no contrato. E o Hugo Souza, no período que estava no Corinthians, se valorizou. Como eu falei aqui no canal, na minha opinião, ele é o melhor goleiro do segundo turno deste Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu grande destaque no Corinthians, ele que teve uma reviravolta, na minha opinião, dentro da sua carreira, conseguiu dar a volta por cima em um grande clube do cenário nacional e, óbvio, né, por conta disso, ele vai se valorizar, o valor vai mudar, já mudou, ele já aumentou e o Bahia, se quiser entrar nessa negociação junto com o Grupo City depois do dia 30 de novembro, vai com toda a certeza do mundo pagar um pouquinho mais caro. Tá bom, meu povo? Muita informação para vocês no vídeo de hoje, então conto muito com o teu like, conto muito com a tua inscrição, que é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!